Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, que traz as principais notícias da região Bragantina e te deixa muito bem informado. Sou o Cacá Pompeu, hoje é segunda-feira, dia 5 de maio, e agora você confere os destaques desta edição. Mais de 5 milhões de pessoas podem perder o título de eleitor. Prazo vai até 19 de maio. Programação do Maio Cultural de Bragança Paulista segue durante a semana. Prefeitura de Atibaia fecha piscinas municipais para lazer durante o inverno. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Mais de 5 milhões de brasileiros estão na mira da Justiça Eleitoral e podem ter o título cancelado se não regularizarem sua situação até o próximo dia 19 de maio. O alerta é para quem deixou de votar, não justificou a ausência e nem pagou a multa nas últimas 3 eleições consecutivas. Lembrando que cada turno conta como uma eleição, inclusive os pleitos suplementares. Se você está em dívida sobre a sua situação, não deixe para a última hora. É possível consultar tudo pela internet nos sites do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ou do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, do seu estado. Também dá para conferir pessoalmente no cartório eleitoral mais próximo. Além de garantir o direito a voto e à candidatura, o título eleitoral regular é exigido em diversas situações do dia a dia, como participar e tomar posse em concursos públicos, receber salários ou benefícios em cargos públicos, solicitar passaporte ou carteira de identidade, renovar matrículas em escolas e universidades públicas, assinar contratos com órgãos do governo e comprovar quitação com o serviço militar e imposto de renda. Segundo o TSE, a maioria das pessoas com pendências é homem, 58%, e a faixa etária com mais casos é a de 25 a 29 anos. Em relação à escolaridade, 30% não concluíram o ensino fundamental. Entre os eleitores que usam o nome social, mais de 3 mil estão com título irregular. Já entre os eleitores com deficiência, o número passa de 39 mil. Vale lembrar que o título não será cancelado para pessoas com mais de 70 anos, jovens de 16 e 17 anos e analfabetos, pois o voto é facultativo nesses casos. Para regularizar é simples e gratuito. Basta acessar o autoatendimento eleitoral nos sites do TSE ou TRE, ou baixar o aplicativo e-Título. Também é possível resolver tudo diretamente no cartório eleitoral. Basta levar documento com foto, título de eleitor, se tiver, ou o app e-Título, comprovantes de votação ou justificativa e comprovante de pagamento ou dispensa da multa. Se houver multa, o valor é calculado por turno ausente e pode ser pago por boleto, Pix ou cartão. A quitação é registrada automaticamente. Em alguns casos, o juiz pode até dispensar o pagamento, se for comprovada a impossibilidade. Cuidado com golpes. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos. Se você receber mensagens cobrando taxas para regularizar o título, é golpe. Fique atento e só confie em informações dos canais oficiais. Só reforçando que os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, porém a multa, essa sim, tem que ser paga. O valor é bem baixo, mas é obrigatório pagar. Lembrando que votar no Brasil é um dos deveres dos brasileiros. Todo brasileiro tem o dever de escolher os seus representantes. Gostando ou não, esta é uma obrigação. Assim como temos os deveres, também temos os direitos. Precisamos saber exigir os nossos direitos
mas temos que cumprir com os nossos deveres. E o ex-presidente Fernando Collor de Mello deixou o presídio em Maceió e agora cumprirá a sua pena em casa. Em casa não, né? Na sua mansão. O ex-presidente Fernando Collor de Mello deixou o presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, na noite de quinta-feira, 1º de maio. A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após parecer favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gornetti. A defesa de Collor pediu a prisão domiciliar alegando problemas de saúde crônicos, como apneia do sono, doença de Parkinson e transtorno afetivo bipolar, além da idade avançada do ex-presidente, que tem 75 anos. Condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Collor terá que usar tornozeleira eletrônica e só poderá receber visitas de seus advogados. A condenação foi imposta pelo STF em maio de 2023, no âmbito de Operação Lava Jato. Segundo a corte, Collor usou sua influência como dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, para fazer indicações políticas à BR Distribuidora, então subsidiária da Petrobras, e teria recebido 20 milhões em propina entre 2010 e 2014. Em novembro, o STF manteve a condenação ao rejeitar os recursos da defesa. Já no dia 24 de abril deste ano, o ministro Alexandre de Moraes negou um novo recurso e determinou a prisão imediata do ex-presidente Collor. Collor foi detido no dia seguinte, em Maceió, enquanto, segundo seus advogados, se dirigia a Brasília para se apresentar às autoridades. Bom, esse é um típico caso daqueles onde o brasileiro fica descrédulo com relação à justiça. Esse processo já se arrasta há mais de 10 anos. Agora, passado tanto tempo para a justiça fazer os seus trâmites, é a vez do presidente alegar que tem problemas de saúde, que já é uma pessoa de idade e tudo mais. O brasileiro, afinal de contas, não quer mais ver esse tipo de situação. Independente da idade, se o ex-presidente tem problemas de saúde, as pessoas de quem ele desviou o dinheiro têm muito mais. Deveria ser exemplo para os brasileiros que essas pessoas, estes corruptos, estas pessoas que não têm escrúpulos, ficassem atrás das grades e não simplesmente possam agora usufruir da prisão domiciliar em sua mansão, em seu apartamento de 4 ou 5 suítes e mais de 9 milhões de reais. Isso é rir da cara do povo brasileiro. E seguimos agora para notícias internacionais. Uma tragédia na Alemanha. Um carro avançou sobre uma multidão no centro de Stuttgart. Várias pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher com um carrinho de bebê. O motorista foi detido. Várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, depois que um carro atropelou uma multidão no centro da cidade de Stuttgart, no sudeste da Alemanha, na última sexta-feira, dia 2 de maio. Segundo o jornal Bild, testemunhas relataram que uma mulher empurrando um carrinho de bebê foi atingida por uma SUV preta da marca Mercedes G-Class. Os bombeiros descreveram o caso como um acidente de trânsito. Já a polícia informou que vai divulgar mais detalhes assim que as investigações forem concluídas. O motorista do veículo foi detido no local, segundo as autoridades. É uma tragédia o que acontece lá, assim como tragédias assim também acabam acontecendo por todo o planeta. É uma pena que muitas vezes esses motoristas estão embriagados ou sobre uso de drogas. Então, enfim, a justiça tem que apurar o caso e punir o responsável com todo o rigor da lei. E agora a gente vai falar direto com ela, Gabi Iannelli, que hoje está no nosso link ao vivo. Aonde, Gabi? Bom dia, Cacá.
Hoje estou aqui na Rua Brasil, no bairro Atibaia Jardim. Cacá, chamou a nossa atenção aqui a quantidade de bueiros existentes nessa via. São mais de 13 ao longo da rua, que a gente conseguiu contar, viu? Pode ter passado algum aí sem querer. Entramos em contato com a prefeitura para entender o motivo de tantos bueiros aqui pelo local. Então, a prefeitura respondeu em nota, explicou que o caso aqui da Rua Brasil, existem poços de visita, tanto do sistema de esgoto quanto das águas pluviais, que seriam a drenagem. Esses de drenagens ficam localizados no centro da via. Já os poços de visitas encontrados nas laterais pertencem, em sua maioria, ao sistema de telefonia. Cacá, aqui na via eu coloquei vou pedir para a produção colocar algumas imagens aí. Eu só vi bueiro com a escrita águas pluviais, SAAI, nada de telefonia por aqui, viu, Cacá? A Secretaria de Serviços está realizando uma vistoria em toda a rua para identificar quais empresas pertencem a esses poços de visitas e, se caso necessário, solicitar os devidos reparos. Essa foi a nota da prefeitura em relação à nossa solicitação aqui, Cacá. Gabi, uma loucura isso daí que a gente acaba de ver. Essa Rua Brasil, ela devia ser Rua dos Bueiros, né? Devia chamar Rua dos Bueiros, Rua dos Postos de Fiscalização, como eles chamam, tudo mais. Mas, enfim, o fato é que é inadmissível, incompreensível até, uma rua que tenha tantos desses, né? A gente popularmente chama de bueiros, né? De tanto dessas tampas de ferro, que inclusive causam risco aos motoristas. Já flagramos por diversas vezes, principalmente em épocas de chuvas, essas tampas, elas com a água vindo de baixo para cima, elas acabam saindo do local e fica esse buraco aberto onde um carro pode passar ali. Uma moto, então, nem se fale, né? Uma moto passou ali, é tombo na certa. Agora carro, com certeza arrebenta a suspensão, estoura a roda e muito mais. Então, a gente pede para as autoridades para que tudo isso, né, que parecia ser uma farra do boi, pare de acontecer, porque não tem condição uma rua ter tantas tampas como essa daí. Você falou 13, Gabi, mas provavelmente é num trecho pequeno aí, deve ser num trecho de um quarteirão por onde você passou, porque essa rua, eu aposto que tem praticamente umas 30, viu, Gabi? Pois é, Cacá, só aqui onde eu tô tem 5. Assim, não tem 100 metros de distância, tem 5. É um absurdo, um absurdo. Não dá para entender o motivo de tanto bueiro num lugar tão pequeno assim, entendeu? Aí a gente vê, né, Gabi, tem tampa aí escrita esgoto, tem uma outra ali que a gente viu de águas pluviais, né, tem outra ali, sei lá do que, né, deve ter toca da raposa, sei lá o que deve ser tanto bueiro aí, ó, águas pluviais, né, ou enfim, o que a gente consegue perceber aí é um excesso de tampas, né? Porque tem inclusive essa tampa aí maior, que é uma caixa de concreto, com uma tampinha menor no centro, mas o fato é que a manutenção não tá boa, né, Gabi? A gente vê aí bastante buraco também pela rua, e essas tampas aí oferecendo tanto risco para a população. O governo anunciou, Gabi, durante o seu período de transição e depois logo na posse, de que iria tomar providências com a retirada de lombadas. Né? Você viu alguma lombada aí ou nem precisa também, né, Gabi? Porque com tanto bueiro assim, o motorista com certeza tem que desviar ou tem que diminuir velocidade, né? Cacá, aqui não tem lombada. O bueiro já vira uma lombada já. Porque estão realmente mais... Alguns estão mais saltados, alguns estão um pouco mais como se fosse um buraco. Então o próprio o próprio bueiro é uma lombada. Pois é, Gabi. Então ficam aí todas essas soluções geniais feitas pelos governos passados, né? Isso daí é claro que não é de hoje. Essa rua aí, provavelmente esses bueiros devem ter surgido ao longo do tempo ou devem ter surgido quando essa rua foi asfaltada, não sei dizer quando, mas o fato é que alguma providência precisa ser tomada, né? Eu daria até uma ideia, viu? Eu acho que se pegar todas essas tampas de ferro aí e vender, viu, Gabi, para poder fazer simplesmente somente as necessárias, acho que vai já dar um bom dinheiro de arrecadação aí para o município. Gabi, obrigado pela participação. A gente vai seguir acompanhando, ver se alguma providência vai ser tomada, né? Ou se
a Rua Brasil, aqui no Atibaia Jardim, vai continuar sendo conhecida como a capital atibaense dos bueiros. Obrigado, Gabi. São situações que a gente realmente não consegue entender, não consegue acreditar o que a gente vê aqui na cidade. E a gente está de olho, hein? Se você é morador da cidade, tem alguma situação como essa na sua rua, na avenida perto da sua casa, no posto de saúde, na escola, enfim, algum problema da cidade, entre em contato com a nossa produção através do telefone 11 974 97 6540. 974 97 6540. Mande o seu problema, mande a sua sugestão, a sua reclamação e pode ser elogio também. Tem coisa boa? Vamos mostrar, vamos falar e vamos parabenizar quem for necessário. Agora, tem coisa errada? Vamos cobrar as autoridades, a gente está aqui para isso. A população, como falei agora há pouco, tem deveres, mas também tem direitos. O direito de circular numa rua segura é um direito, com certeza, muito importante, porque o risco de um leva a um risco para o outro, para o próximo. Um carro que se desgoverna, que sofre um acidente em virtude de um problema de quebrar sua suspensão passando num bueiro desse tipo, pode sim causar um acidente muito mais grave com relação às pessoas que estão circulando pelas calçadas. E em nosso jornal de quarta-feira nós falamos sobre os resíduos de construção civil em Bragança Paulista. Hoje falaremos da mesma situação, só que agora aqui em Atibaia. A Prefeitura de Atibaia informou que os serviços de recepção e processamento de resíduos da construção civil foram retomados normalmente na semana passada. As atividades são realizadas na base localizada no bairro da Usina. Os trabalhadores haviam sido interrompidos temporariamente na última terça-feira, devido a questões contratuais envolvendo a empresa responsável pela operação. Após reunião com representantes da prestadora de serviço, a Prefeitura afirma ter resolvido a situação e garantido a continuidade do atendimento à população. Em nota, a administração municipal reiterou seu compromisso com a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e a prestação eficiente dos serviços essenciais. Bom, lembrando que esses entulhos não são lixo não, esses entulhos podem ser reutilizados, inclusive para a produção de tijolos populares. Se reciclar todo esse material, pedra, cimento, areia, tudo que compõe esses materiais, normalmente eles são moídos, colocados em formas e poderiam servir para construções habitacionais populares. Uma iniciativa que Atibaia não pratica, mas que outras cidades já dão exemplo do bom uso destes resíduos sólidos da construção civil. Lembrando também que aqui em Atibaia, quem contrata uma dessas caçambas que são colocadas na frente da obra para se jogar o entulho, o proprietário da obra tem que pagar pelo aluguel da caçamba, normalmente semanal, e ainda uma taxa para a prefeitura. Ou seja, serviço não é de graça não. E olha, é bastante caro essa utilização dos serviços de caçamba e de entulho aqui no município de Atibaia. Também estaremos de olho. E a prefeitura da cidade anunciou o fechamento temporário das piscinas municipais utilizadas para lazer, medida que ocorre anualmente com a chegada do inverno. A Prefeitura de Atibaia anunciou o fechamento temporário das piscinas municipais, utilizadas para lazer, medida que ocorre anualmente com a chegada do inverno. De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, a interrupção das atividades recreativas se deve à queda nas temperaturas nesta época do ano. As piscinas do balneário foram fechadas na última quarta-feira, dia 30. Já as piscinas do Centro Esportivo Elefantão terão uso suspenso para lazer a partir de hoje, segunda-feira, dia 5 de maio. Apesar da pausa nas atividades abertas ao público, os treinos de natação no Elefantão seguirão normalmente. A reabertura das piscinas está prevista para a primavera.
quando as temperaturas voltam a subir. Bom, lembrando que no início do mandato, logo em janeiro, as piscinas se encontravam inoperantes, não tinham condições de estarem abertas ao público, em pleno verão, em pleno calor de quase 40 graus. Passou-se o tempo, lá por março, abril, se eu não me engano, estamos reabrindo as piscinas foram reabertas para a população, inclusive o prefeito Daniel Martini participou de uma ação ali de credenciamento, ajudando a fazer as carteirinhas para os usuários da piscina. Agora as piscinas fecham novamente, pois chegou o inverno. É difícil, hein? A população que tem poucos pontos de lazer aqui na cidade, agora então não podem se utilizar das piscinas municipais. Uma pena. E em Bragança Paulista, a edição 2025 do tradicional Maio Cultural já começou e segue com programação intensa até o dia 1º de junho. Confira a programação desta semana. Promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento é gratuito e aberto a toda a população, oferecendo atividades diárias que celebram diversas expressões artísticas, como teatro, música, dança, expressões, oficinas, cinemas e palestra. Os eventos estão espalhados por vários pontos da cidade, com o objetivo de valorizar a cultura local e democratizar o acesso à arte. A semana começa com a abertura da exposição de Caio Coelho, que segue até o dia 30 de maio no Centro Cultural Geraldo Pereira, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Nesta quarta-feira, dia 7, às 18h30, a programação segue com o cinema Pontos Mis, de Charles Chaplin, no Salão da Biblioteca Adalzira Bittencourt, no Centro Cultural. Na quinta-feira, a apresentação Projeto Guri, às 15 horas, no ECOA. Ainda na quinta-feira, Orquestra Violeiros do Rio Jaguari, às 19h30, na Feira Noturna do Posto de Monta. Também na quinta-feira, o espetáculo Banda Cataia, às 19h30, no Teatro Carlos Gomes. Na sexta-feira, show de Caio Coelho, às 20h30, na Praça da Poesia. No sábado, oficina de colagem, às 9 horas, no Teatro de Arena do Centro Cultural. Também no sábado, show Cia Malungos do Baque, às 19 horas, no Teatro Carlos Gomes. Sábado também terá show da banda Everrock, às 20h30, na Praça da Poesia. Domingo, às 18 horas, o show da banda Máquina na Praça da Poesia. E também no domingo, o espetáculo Padre Denis Ricard, às 19 horas, no Teatro Carlos Gomes. E um trio foi preso em flagrante após furtar uma drogaria em Bragança Paulista. Na tarde da quarta-feira, 30 de abril, policiais militares prenderam em flagrante 3 indivíduos suspeitos de envolvimento em um furto em uma drogaria localizada na Praça Jean Thomas Bata, no bairro Taboão, em Bragança Paulista. As equipes foram acionadas após informações transmitidas via rede, relatando que 2 mulheres haviam furtado produtos do estabelecimento comercial e fugido em um veículo Ford Ka, seguida pela Avenida Dom Pedro, em direção à rodovia Fernão Dias. Com o apoio do sistema de monitoramento e de outras viaturas, foram montado um cerco nas proximidades da rodovia. O veículo suspeito foi localizado e abordado já no quilômetro 22 da rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado nas buscas pessoais. No entanto, na vistoria veicular, os policiais localizaram diversos produtos furtados da drogaria, incluindo cosméticos de alto valor e itens de higiene pessoal. Diante dos fatos, os homens e as 2 mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidos ao plantão
da polícia de Bragança Paulista, onde foi registrado o boletim de ocorrência por furto consumado. O trio permaneceu preso à disposição da justiça. Esses aí se deram mal, hein? E ainda falando de Bragança Paulista, um homem foi preso por violência doméstica e posse ilegal de armas. Um homem de 46 anos foi preso por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo em Bragança Paulista. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 25, em uma residência na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, na zona rural do município. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após uma denúncia feita pelo próprio filho do casal. Durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que o agressor poderia estar armado. Com o apoio de uma segunda viatura, as equipes chegaram ao local e encontraram um denunciante que relatou que havia acontecido. Dentro da casa, o suspeito foi localizado no quarto. Durante a revista, os policiais encontraram 2 armas de fogo, uma pistola calibre 9mm da marca Taurus, com munição aparente, 2 carregadores e 32 munições intactas, além de 6 estojos deflagrados. Também foi apreendida uma garrucha calibre 22, sem marca, com numeração raspada, 85 munições do mesmo calibre e uma munição de calibre 38. Do lado de fora da residência, os policiais ainda localizaram uma maleta de arma de fogo vazia, também da marca Taurus. A vítima, ela confirmou que havia sido agredida e ameaçada. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial de Bragança Paulista, onde permaneceu à disposição da justiça. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia. Agora esse machão aí vai ter que aprender a se defender sem armas dentro de uma cadeia. Quero só ver o que vai dar. E na última semana, um homem foi preso em Atibaia com mais de 70 pinos de cocaína. Durante a abordagem, ele confessou estar traficando as drogas. Ao verificar os antecedentes, a polícia constatou que o suspeito também era foragido da justiça. Veja os detalhes. Um foragido da justiça foi preso na última semana pelo crime de tráfico de drogas. O homem, de 22 anos, responde pelo crime de receptação. No entanto, não estava cumprindo a pena. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava trafegando pela Avenida Jerônimo de Camargo, mas quando avistou a viatura, demonstrou nervosismo. Diante da postura do suspeito, o mesmo foi abordado em revista pessoal. Foram localizadas 3 pinos de cocaína, R$30 em dinheiro e um aparelho telefônico. Ao ser questionado, confessou envolvimento com o tráfico e revelou o local onde mantinha o restante da droga escondida. No ponto indicado, os policiais localizaram uma sacola com outros 75 pinos de cocaína, prontos para a venda. Após a identificação, foi confirmado que o homem era procurado por receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal. A ocorrência foi registrada na delegacia de Atibaia, onde o suspeito permanece à disposição da justiça. Nesta segunda-feira, 5 de maio, o dia amanhece com muitas nuvens, mas ao passar as horas o sol aparece. À noite forma-se nevoeiro em toda a região. A máxima em Atibaia e Bom Jesus dos Perdões será de 23 graus, com mínima de 14 graus. Nazaré Paulista e Piracaia registram a máxima de 22 graus. Em Bragança Paulista, a máxima será de 24 graus, com mínima de 15 graus. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira. O sistema Cantareira opera com um índice de 57,8% de sua capacidade total. Bom, o dia começou com algumas nuvens, mas vamos agora ver como está o céu neste momento com a nossa câmera exclusiva da Atibaia TV. Céu completamente azul na cidade de Atibaia, dá para perceber nenhuma nuvem praticamente no céu. Tem pequena nebulosidade na parte superior ali da tela, mas algo que é realmente muito pequena. Opa, perdão, vamos aqui só resolver um probleminha técnico.
para a gente continuar com a nossa câmera exclusiva aqui da Atibaia TV. Bom, vou deixar aqui e vamos dar uma conferida aí nas imagens aí. Olha, céu azul, aí sim a gente tem um pouquinho de nebulosidade, praticamente aí sob o centro da cidade de Atibaia. Céu muito bonito hoje, céu típico de inverno, né? A gente ainda está no outono, mas é aquele céu típico de inverno bastante azul, como foi inclusive ao longo do final de semana, feriado todo que a gente pôde acompanhar. E você que fez um feriado, curtiu? Conseguiu ir lá para o Rio de Janeiro, dar uma olhadinha no mega show da Lady Gaga? Olha, só se falou nisso nesse final de semana, hein? O grande show, o mega show que reuniu mais de 2 milhões de pessoas lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem assistiu lá presencialmente diz que foi uma loucura, que estava tudo muito legal. A gente conseguiu acompanhar aqui pela televisão e deu para curtir bastante também o show da Lady Gaga. E você, curtiu? Gostou? Gosta da Lady Gaga? O que achou do show? Deixe nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e também pelo nosso site www.atibaiatv.com.br. E a gente quer ouvir a sua opinião sobre os problemas da cidade e também se tiver elogios, se tiver pautas positivas, manda pra gente, a gente quer saber coisas boas que acontecem por toda a nossa região. Basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp 11 974 97 6540. A gente quer muito te ouvir e quer fazer o jornal para você e com você. Então, entre em contato e mande o que for. Vídeo, foto, reclamação, sugestão, elogio, enfim, canal aberto para toda a população. O Jornal Dia a Dia, exibido de segunda a sexta-feira aqui pela Atibaia TV, vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, terça-feira, estaremos de volta trazendo as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço!